Então, como eu disse, hoje é o último culto da vitória do ano. Eu vou dar uma chance para vocês acertar sobre o que eu vou pregar hoje. Alguém chuta alguma coisa aí? Virada. Não. Mais uma chance. Vitória. Não. Gratidão. Olha aí o mistério, ó. Eu vou pregar sobre gratidão. É bem fácil a gratidão, né? É muito simples. É muito simples de se viver a gratidão. Nós vamos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Mas antes de ler, eu quero pedir aqui, quantos querem fazer a vontade de Deus? Amém? Saiba que existe uma vontade de Deus para a minha e para a sua vida. E vamos ler o que o texto diz. Estejam sempre alegres. Fácil, né? Sempre está alegre. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O texto está dizendo aqui que é só nos momentos bons que nós devemos dar graça a Deus? Não, em qual circunstância? Mas não vai ter momento difícil na minha vida? Sim ou não? Mas e eu dou graça? Como eu vou dar graça no momento difícil? Como eu vou ser grato no momento difícil? Mas aqui nós precisamos entender algo. Deus não está pedindo algo impossível para nós. Ele está dizendo orar sem cessar. Quantos aqui conseguem orar o dia inteiro? Levanta a mão, o dia inteiro você ora. Se tem alguém, tem que orar por mim no final. Porque eu preciso. Não tem como orar o dia inteiro. É um espírito de adoração, é um espírito de oração. E diz que em tudo nós devemos dar graça. Será que Deus não sabe que vai ter momento difícil? Que vai ter momento de lágrimas, que vai ter momento de tristeza? Deus sabe ou não sabe? Mas então por que Deus pede para eu e você dar graça até mesmo nesse momento? Aqui está a resposta, porque a gratidão não é um sentimento, a gratidão é um princípio. E quando você cumpre o princípio que está imposto na palavra de Deus, você vive as promessas que Deus prometeu para você. É impossível você viver as promessas que Deus tem para a sua vida, se você não está vivendo debaixo dos princípios que Deus estabeleceu. É impossível. É igual eu jogar uma água aqui. A lei da física não permite que a água suba para cima, a não ser que eu esteja no espaço. A água cai para baixo. Da mesma forma que a lei da física, ela não muda, a lei de Deus não muda, os princípios de Deus não mudam. Então, se Deus tem um desejo, porque a Bíblia diz, a vontade de Deus é que em tudo nós demos graça. É a vontade de Deus. Vocês levantaram a mão aqui, que querem viver a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, eu estou aqui para falar, que é que você dê graça em todas as circunstâncias. Mesmo nas circunstâncias que você não entende. Mesmo com aquela pessoa que muitas vezes do teu lado te traz tristeza, te traz incômodo, te deixa irado. Isso acontece, mas em tudo a Bíblia nos ensina, nos orienta a darmos graças a Deus, em todas as circunstâncias. Assim nós iremos estar fazendo a vontade de Deus. É fácil sim ou não? Não, não é fácil. Vai ter momentos que a gente vai errar, vai ter momentos que a gente vai errar. Por isso que nós precisamos de Jesus, todos os dias. Não é receber Jesus uma vez na vida, você precisa de Jesus todos os dias. Você precisa convidar Ele para entrar e ficar ali. Ele vai te capacitar, te ajudar a ser melhor. Inclusive Jesus fala assim, eu vou ao céu e vou mandar o Espírito Santo, como foi orado aqui. Porque é melhor que eu vá. Ele vai ajudar e ensinar vocês a respeito de todas as coisas. E isso que eu estou falando aqui só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Não tem como você ter um coração grato, viver dando graças a Deus se o Espírito Santo não morar em você. Qual que é a natureza humana? É só nós olhar para uma criança. A natureza de uma criança é dar graças a Deus em todas as coisas? Sim ou não? Não, não é. É a nossa natureza carnal. É só através do Espírito Santo que nós conseguimos viver esse princípio. Tamanha a importância da presença do Espírito Santo na nossa vida. Outro detalhe é que a gratidão, ela anda de mão dada, ela é irmã da honra. Não tem como você ser grato e não ter um coração que honra, porque a gratidão não é você falar obrigado,
A gratidão, ela se dá através das tuas atitudes. Você pode ser grato sem falar um obrigado. Porque a Bíblia, eu acho que não tem um texto, eu não recordo agora, um texto na Bíblia que fala obrigado. Não existe. Mas a Bíblia fala sobre gratidão. A Bíblia fala sobre honra. Então nós precisamos viver gratidão, não somente nas palavras, mas também nos gestos. E antes de eu falar sobre 2 exemplos poderosos, melhor dizendo, eu vou falar sobre 2 inimigos da gratidão. Um deles é a ganância. Lá em Provérbios 30:15 diz assim: a sanguessuga, você sabe o que é uma sanguessuga? É aquilo que fica sugando, né? Tem 2 filhas. Sabe qual que é as filhas? Dá e dá. Ou seja, insaciável. Uma pessoa insaciável como a sanguessuga não tem como ser uma pessoa grata. Uma pessoa gananciosa, que nunca está satisfeita com nada. Hoje é isso, amanhã é aquilo, depois é aquele outro. Vocês lembram daquele povo no deserto? Primeiro eles eram escravos, não estava bom. Aí Deus manda 10 sinais. Sinais que, se nós víssemos hoje, ia estar nos noticiários, nós ia ficar admirado. 10 sinais. Libertou o povo. Chega ao caminho da onde eles têm que ir, não estava bom. Nunca estava bom. Deus mandava maná do céu, não estava bom. Um coração insaciável. Não tem como agradar a Deus. Tal que esse povo não entrou na terra prometida. Porque tinha um coração ingrato. Tinha um coração insaciável como a sanguessuga, que tem 2 filhas, dá e dá. Mas aí tem um porém, um parênteses. Nós não queremos viver grandes coisas. Quem quer viver nesse ano que se inicia? Amém? Eu também quero viver. Então a gente não pode confundir a ganância com o nosso desejo, a nossa ambição de crescer, o nosso desejo de ser melhor. Porque isso é saudável, nós buscarmos melhorar. Porque a Bíblia diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora. A luz da aurora é aquela luz que vai nascendo de manhã, até se tornar dia completo. Assim deve ser o meu e o seu caminhar. Cada dia crescendo, melhorando, evoluindo, para a honra e glória do Senhor. Então, essa é a vereda do justo, mas é diferente da ganância, que é a inimiga da gratidão. Outra inimiga da gratidão, ou inimigo, é o orgulho. Tiago 4,6 diz que Deus, ele resiste. Imagina uma queda de braço, ali é uma resistência, certo? Tem uma resistência de um lado, uma resistência do outro. A Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso. E agora eu pergunto para você, tem alguém que resistindo contra Deus vai ganhar? Sim ou não? Tem alguém mais forte que Deus? Não tem. Então o orgulho te impede de receber Deus, o que Deus tem para você. A Bíblia diz: Deus resiste ao orgulhoso, mas concede graça ao humilde. Aqui não está falando se você é perfeito ou não é perfeito, se tu faz as coisas certas ou não. Claro que nós devemos buscar isso, mas quando o erro chegar, a falha vier, humildade, porque aí você recebe graça da parte de Deus. O orgulhoso, ele acha que não precisa de ninguém. O orgulhoso, ele acha que ele vive sozinho. Ele acha que não precisa de um conselho, ele não precisa de um amigo, ele não precisa da igreja, não precisa da palavra de Deus, não precisa vir num culto, porque ele é autossuficiente. Mas existe alguém... Misericórdia. Existe alguém autossuficiente na face da terra? Existe? Eu conheço um, mas esse um não quis ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de cruz, sendo semelhante a eu e você, Jesus Cristo. O único que poderia ser autossuficiente, escolheu se entregar por mim e por você. Então não tem nenhum que pode falar assim: eu não preciso de ninguém. Todos nós precisamos de alguém. Todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós. Por isso, humildade. Humildade, outra amiga da gratidão. Orgulho, um inimigo da gratidão. A gente precisa aprender a ser humilde. Porque quando nós temos um coração humilde, nós recebemos favor de Deus. Nós recebemos graça de Deus. Aleluia. Favor imerecido. E agora, 2 exemplos
Eu oro que Deus fale com você como Deus falou comigo, com esses dois textos. Porque eu montando essa palavra, eu chorava, lendo o texto. Tamanha, eu não sei descrever, não sei explicar, a maneira que Deus colocou no meu coração, esses dois exemplos de gratidão. Um deles, o primeiro, é sobre a multiplicação dos pães e peixes. Quantos aqui conhecem essa história? Você conhece essa história? Então vamos ler comigo João 6,5 até o 13. E eu quero que você me ajude a achar o versículo que diz Jesus, que houve multiplicação. Nós conhecemos esse texto como a multiplicação dos pães e peixes, mas eu quero que você leia comigo e me ajude a achar o versículo que diz e houve multiplicação. Vamos ler. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe, um dos discípulos: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque Jesus já sabia o que ele iria fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários, 200 dias de trabalho na época, o ano tem 365 dias, 200 dias para alimentar toda a multidão, era o dinheiro que Filipe falou que nem isso daria, para cada um recebesse um pedaço, nem 200 denários. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino, que tem quantos pães? E quantos peixes? Mas o que é isso para tanta gente? Quem sabe você está olhando para a sua vida e você fala: o que é isso que eu tenho para isso que eu estou vivendo? O que é isso? Não dá nem para fazer coceguinha. Talvez você olhe para a sua vida e você fala: não dá, isso que eu tenho não dá, não fecha a matemática. Não dá 1 mais 1, não dá 2. Não fecha, na minha condição não dá mais, não consigo. Mas para Jesus 5 pão e 2 peixes é o suficiente. Então você precisa colocar o que você tem diante do Senhor Jesus. Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar, muita grama. Assim os homens se assentaram, e era quase 5.000 homens, fora criança, fora mulheres. Então Jesus pegou os pães e o quê? O quê? Não disse que ele multiplicou? Aonde está ali dizendo Jesus multiplicou? O que Jesus fez? Deu graças. Aqui está o segredo. Talvez nossa oração precisa mudar, para nós começar a receber aquilo que nós queremos de Deus, e aquilo que nós precisamos. O povo no deserto falava: eu não aguento mais, eu quero a comida do Egito, era melhor ter ficado lá e morrido. Mas a oração de Jesus foi dando graça, pelo que tinha. Distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Não foi limitado, foi quanto cada um queria comer. Até encher o bucho mesmo, a Bíblia está dizendo mais ou menos isso aí. E quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E aí acaba a parábola no versículo 13. Em nenhum momento Jesus, a parábola não, o fato. Em nenhum momento a Bíblia está dizendo que houve multiplicação. Em nenhum momento. Mas nós conhecemos como a multiplicação. É porque o segredo da multiplicação é a gratidão. Se você não consegue ser grato pelo que você tem na mão, você nunca vai estar apto para receber o que Deus quer dar na tua vida. Você precisa ser grato, olhar para a sua vida e ser grato por aquilo que você tem, para que Deus possa despejar mais sobre você. Você consegue olhar para a sua vida e falar assim: meu Deus, obrigado. Não estou no lugar que eu gostaria, mas eu te agradeço, Deus, por isso que o Senhor tem me dado, pela saúde, por tantas outras coisas que nós podemos ser gratos. Se nós começar a relatar, vai o culto inteiro aqui falando de coisas que nós podemos ser gratos a Deus. Então, às vezes você acha que está faltando algo na sua vida. Seja grato pelo que você já tem naquela área, e você vai ver a multiplicação do Senhor. Porque os discípulos podiam falar assim: vamos comer nós aqui, os 12. Não tem para todo mundo. Mas Jesus sabia o que ele queria fazer. Ele desejava mostrar
o poder que é você dar graças a Deus. Ele levantou e deu graças a Deus. E todos comeram e se saciaram. Isso é maravilhoso, não é? Você pensar numa situação como essa e saber que Deus não deixou faltar. E muitas vezes, quem sabe, tem faltado porque nós não temos nos achegado a Deus como deveríamos, com ações de graças. Porque Jesus deu graças a Deus. Ele não reclamou pelos 5 pães e 2 peixes. Ele não pensou que ia faltar. Ele não raciocinou, ele falou: Deus, obrigado. Tendo dado graças, partiu. E todos comeram e se saciaram. Aqui também nós podemos entender outro princípio, que para haver multiplicação precisa ter compartilhamento. A viúva, ela só tinha um pouquinho de azeite, mas o profeta fez ela ir lá e fazer comida para ele, para que houvesse a multiplicação. Você sabia qual é o motivo do Mar Morto ser chamado de Mar Morto? Você sabe o motivo? Não. O Mar Morto, ele é conhecido como Mar Morto, não tem vida lá, não tem peixe, porque ele não deságua. Ele é um mar, mas ele é um rio. É chamado de mar, mas é um rio. Ele não tem desaguamento. Ele acaba ali, ele é um fim em si mesmo. Sendo que a Bíblia diz que quem beber da fonte passará a jorrar rios de água viva de dentro de si, do seu interior. Então você foi criado para fluir e não para reter. Você foi criado para ser fonte, canal de bênção, não cisterna. A cisterna retém, a fonte, ela flui, ela alimenta, ela traz vida por onde ela passa. Foi para isso que Deus nos criou. E isso é um companheiro da gratidão. Você não consegue ser fonte de bênção na vida das outras pessoas se você não tem um coração grato. Sabe por quê? Porque você vai ver alguém com um carro melhor que o seu, uma roupa melhor que a sua, viajando para onde você queria ir, e você vai ter inveja. Você vai pensar como que ele conseguiu e eu não. Aí você barra aquilo que Deus quer liberar na sua vida. Mas quando você honra e é grato, e aquilo que você tem você usa para abençoar, Deus começa a multiplicar. É assim que Deus trabalha. Deus não muda, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então aquilo que você tem é a matéria-prima para Deus multiplicar na sua vida. Basta você analisar, olhar, pensar, orar. Quem você pode ser um canal de bênção? Ore por alguém, todos aqui podem orar por alguém. Abençoe alguém, seja a resposta na vida de alguém. Que o milagre seu está chegando. Assim como José, preso, foi canal de bênção na vida daquele copeiro. Para libertar ele, revelou o sonho. Estando preso, mas 3 anos depois o copeiro lembrou dele e chegou a vez dele ser liberto também. Agora você imagina aí, se José não fizesse isso. Se ele pensasse assim: cara, eu estou preso injustamente. Eu que não vou ajudar esse cara a sair. Eu que não vou ajudar, porque eu estou injustamente aqui. Pelo menos ele vai ficar comigo, né? Para ficar menos injusto. Mas não, ele foi bênção na vida do copeiro. E logo depois, 3 anos, Deus libertou ele para ser nada mais, nada menos que governador do Egito. A maior potência da época. Poderia dizer que seria os Estados Unidos de hoje. A maior potência. As nações se achegavam ao Egito para pedir comida a José, aquele que estava preso. Então nós precisamos aprender a dar graças com aquilo que nós temos. Assim como Jesus nos ensinou esse princípio. Tendo dado graças, partiu. Assim foi com o seu corpo também, ele partiu. E hoje somos aqui muitos irmãos. Olha o poder do corpo de Jesus. Agora um outro exemplo. Lucas 17:11. Eu não vou ler, mas é Lucas 17:11 ao 19. A Bíblia conta que eram 5 leprosos. Sim ou não? Não, eram 10 leprosos. Viu? Só para ver se vocês estão atentos. Eram 10 leprosos. Lepra, que nós podemos, hoje é chamado de hanseníase. Eu sei porque eu fui doar sangue essa semana. Daí está lá, você sofre de hanseníase ou lepra.
ou seja, uma doença contagiosa. Na época não tinha cura, hoje tem tratamento. Os 10 estavam gritando à distância, porque não poderiam se aproximar. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus me salva, Jesus, eu estou aqui morrendo. Quem sabe quantos de nós já não fizemos essa oração? Ou hoje mesmo você está fazendo essa oração. Você precisa de uma intervenção urgente na sua vida. Você já precisou de algo urgente na sua vida. Você clamou a Deus por algo que você não sabia mais o que fazer. Assim eram os 10 leprosos. Gritavam. Jesus falou assim: vão apresentar-se ao sacerdote. Eles foram. No caminho, o que aconteceu? O que aconteceu, igreja? Foram curados. Eles começaram a olhar, foram curados. A lepra não estava mais ali. O que eles fizeram? 9 deles seguiram o seu caminho. Estou curado. Jesus já fez o que tinha que fazer. Agora estou bem novamente, vou viver a minha vida. Foi o que 9 pensou. Mas o que um deles fez? O que fez? Voltou e agradeceu. Que poderoso isso, né? Quantas pessoas, quem sabe, não passam pela igreja semanalmente, buscando resposta de Deus, buscando cura de Deus, buscando milagre, buscando sinal, e Deus faz. Infelizmente, não voltam para agradecer. Porque ir na igreja não quer dizer só a respeito da sua necessidade. Você pode louvar, bendizer a Deus quando está tudo certo na sua vida, também. Isso é louvável a Deus. Não é só na necessidade que você busca a Deus. Você busca a Deus todos os dias na sua vida. Porque se não é o ar que Deus te dá, você não vive. Então você e eu precisamos de Deus todos os dias. E esse cara voltou a agradecer a Deus. Se prostrou aos pés de Jesus. E Jesus falou para ele: não eram 10 que estavam com você? Por que só um voltou a agradecer? E Jesus nem deixou ele falar nada. A Bíblia não conta que ele respondeu alguma coisa. E Jesus fala assim: vá, a tua fé te salvou. Agora esse cara não é mais uma pessoa curada. Agora esse cara é uma pessoa salva. A gratidão, ela tem o poder de trazer salvação para mim e para a sua vida. Muitas pessoas podem vir na igreja e sair com sinais da parte de Deus. Mas só quem é grato e recebe Jesus pode sair com a salvação da parte de Deus. Porque você voltar, dar graças a Deus, é louvável. Porque a Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém. Não deve nada. A quem você deve honra, honra. Respeito, respeito. Dinheiro, paga. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Então, eu creio que muitas pessoas aqui já dependeram de alguém. Eu já dependi de pessoas. Isso é motivo para você ser grato a essa pessoa. Isso é motivo para você ser grato a Deus, que naquela situação te livrou, te ajudou, te salvou, e você sabe que é Deus. Tem vezes que a gente finge que não vê, né? Ah, foi coincidência. Ah, foi o acaso. Ah, essa pessoa que apareceu foi sorte. Nada foge do controle de Deus. Deus, Ele zela e cuida pela sua vida, mas Ele quer que você reconheça isso. Deus não fala assim: Felipe, fala um obrigado aí. Deus não faz isso. Deus não faz isso com você. Deus, Ele te constrange com o amor dEle. Deus, Ele é maravilhoso, Ele te ama, e isso faz com que você tenha que ter um coração grato. Isso deve gerar uma expressão de gratidão, de honra na sua vida. Você lembrar daquilo que Deus fez, tem aquele louvor, né, por tudo que o Senhor fez, por tudo que Ele ainda vai fazer. E isso ainda é, aí você está crescendo, quando você consegue agradecer por aquilo que Deus nem fez ainda. Aí você já está crescendo de nível, você já está recebendo a tua vitória. Quando você pede a Deus e já está agradecendo antes de receber, a gratidão profética, você está precisando de algo, você fala: Deus, eu preciso, e obrigado, porque eu creio que o Senhor já liberou, creio que o Senhor já fez. Gratidão profética. Isso traz salvação na nossa vida. Como trouxe na casa
deste leproso, ele voltou a agradecer, e Jesus falou: vá, a tua fé te salvou. Quantos querem ouvir isso da boca de Deus, de Jesus? Amém? Eu também, porque todos nós um dia iremos estar perante Jesus. A Bíblia diz que todo joelho, toda língua, toda boca, todo olho verá, toda língua confessará. Mas não espere ter que ser obrigado a confessar. Você pode confessar mesmo sem ver, isso é fé. Você não vê, mas você caminha debaixo de fé. Você caminha debaixo da palavra de Deus. Você tem um coração grato. Porque nas maiores dificuldades é as sementes mais poderosas que nós temos para lançar. Os momentos mais difíceis é os momentos que o solo está mais pronto para ser lançada a semente. Vocês lembram que eu preguei sobre a semeadura um tempo atrás? Uma coisa que eu esqueci de falar foi que, para você semear, o que você precisa fazer com o solo? O quê? Arar a terra, né? Só que arar a terra é um processo bem simples, bem tranquilo. Você só tem que rasgar a terra. Antigamente usava junta de boi, agora tem máquinas, né? Mas imagina você à mão ter que arar a terra. Você tem que preparar o solo. É doloroso. Muitas vezes a gente está com o coração doído, machucado. Só que na verdade teu coração está arado para a semente. Agora é o momento, essa é a hora de você semear. A tua gratidão, a tua honra a Deus. E Deus, Ele honra. Deus, Ele é fiel. Não muda e nunca mudou. Então, se você tem sido fiel a Ele, se você tem buscado viver os princípios dEle, Ele vai te honrar no tempo oportuno. Porque é impossível nós sermos confundidos da parte de Deus. A Bíblia diz, mesmo que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Porque assim que Ele é, Ele não muda. Deus, Ele é imutável. Então, que todos nós hoje possamos ter um coração grato. E ter um coração grato não quer dizer você sentir, eu estou sentindo que eu estou grato hoje. Você decide viver esse princípio da gratidão. Mesmo não entendendo a situação que está vivendo. Mesmo não sabendo o porquê, você decidiu ser grato. E Deus vai honrar, Deus vai multiplicar, Deus vai trazer salvação, alegria. Porque quando nós decidimos viver o princípio que Deus estabeleceu, nós começamos a viver as promessas que Ele tem para a nossa vida. Você crê nisso? Você crê que você tem promessa da parte de Deus? Amém. Então, que nós possamos viver esse princípio. Andar com pessoas que vivem esse princípio. Porque é muito mais difícil você viver o princípio quando você está rodeado de pessoas que não vivem. Porque a Bíblia diz, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, nós precisamos andar com pessoas que serão bênção na nossa vida, que irão acrescentar na nossa vida. E por isso é a igreja, por isso que nós temos os clãs. Não para que você tenha uma agenda na tua semana, não para que você diga, fui num clã, mas para que você conheça pessoas que serão bênção na sua vida. E você também possa ser bênção na vida delas. Porque Jesus não quis dar tudo para um, Ele criou o corpo, a igreja, no qual Ele é a cabeça. Nós somos dependentes um dos outros. Não tem nenhum aqui que é melhor do que o outro. Nós dependemos todos de Jesus e um dos outros para viver. Ou você me dá uma mão sua a troco de nada. Fala, não preciso da minha mão. Qualquer parte do teu corpo que seja. Você valoriza, você agradece por isso. E a igreja é assim, muitos membros. E nós precisamos viver em comunhão e unidade. Para concluir, Salmo 126, versículo 1. Eu declaro que esse é um texto profético para a sua vida. Amém? Então você vai ler comigo recebendo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, é verdade, nós podemos ver. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Então traga à memória aquilo que Deus fez na sua vida.
e eu tenho certeza que teu coração vai se alegrar. Amém? Glória a Deus. Pode se colocar em pé. Glória a Deus. Eita. Último culto de 2022. Próximo culto, quinta-feira, vai ser qual culto? O primeiro de 2023. Se hoje foi o último, o próximo vai ser o primeiro. E, se Deus permitir, eu quero pregar sobre princípios. Princípios não, desculpa. Propósitos. Porque, sabe o que aconteceu? Vou contar para vocês. O último culto tinha um menino aqui sentado do meu lado. Daí o Lucas não tinha chegado ainda. Estava no louvor. Daí eu falei assim, cara, se tu tivesse que pregar isso, você ia pregar sobre o quê? E o que ele me falou? Eu ia pregar sobre gratidão e propósito. E aquilo Deus falou comigo. E por isso que eu estou pregando aqui hoje sobre gratidão. E por isso que próximo culto, se Deus assim permitir, eu vou pregar sobre propósito. Amém? Porque quem apresenta projeto diante de Deus, Deus ele tem resposta. Amém? Você deve se achegar a Deus com projeto e propósito.